novo, nós lembramos daqueles que prepararam o caminho, vendo por eles também. Em cada módulo de pouso há um microponto no qual estão escritos os nomes dos 10.000 homens e mulheres responsáveis pela excelente conquista da Viking. Um dos nomes nesse microponto é o de um amigo meu, um notável microbiologista chamado Wolf Wisniak. Ele foi a primeira pessoa a construir uma máquina para procurar micróbios em outro mundo. Seus amigos a chamavam de armadilha de lobo. Ela continha um líquido nutriente ao qual seria adicionado o solo marciano e qualquer micróbio que goste de comida iria crescer nesse meio nutriente e turvá-lo. A armadilha de lobo foi selecionada para ir com a Viking para Marte, mas a NASA é especialmente vulnerável a cortes de orçamento e a armadilha de lobo foi retirada como medida de economia. Foi um golpe terrível para Wisniak. Ele trabalhou 12 anos nela. Outros poderiam ter largado o projeto, mas Wisniak era um homem cortês e dedicado. Em vez disso, ele resolveu estudar o meio ambiente mais parecido com Marte neste planeta, os vales secos da Antártica, em que há muito pensava-se não haver vida. Mas Wisniak acreditava que se conseguisse achar micróbios crescendo naquelas terras áridas polares, as chances de vida em Marte aumentariam. Então, em novembro de 1973, Wisniak foi deixado em um vale remoto nas montanhas Asgard, na Antártica. Ele montou centenas de pequenos coletores de amostras, versões em miniatura das experiências microbiológicas da Viking. Em 10 de dezembro, ele deixou o acampamento para pegar algumas amostras e jamais voltou. Ele tinha ido para uma área inexplorada. Parece ter escorregado no gelo e caiu de mais de 100 metros. Talvez algo tenha chamado sua atenção. Um provável habitat de micróbios ou um pedaço de verde onde não deveria haver. A última anotação em seu caderno foi Estação 202 recuperada. 22 horas e 30. Temperatura do solo, menos 10 graus. Temperatura do ar, menos 16 graus. Seria uma temperatura típica de verão em Marte. Algumas de suas amostras do solo foram mais tarde recuperadas e os colegas de Wisniak descobriram que realmente há vida nos vales secos da Antártica, que a vida é ainda mais tenaz do que imaginávamos. Esse fato pode vir a ser muito importante para a futura história de Marte. Vai chegar uma época em que Marte será cuidadosamente explorado. E aí, o que faremos com Marte? Se houver vida em Marte, aí acredito que não devemos fazer nada para perturbar essa vida. Marte, então, pertence aos marcianos, mesmo que sejam micróbios. Mas suponha que Marte seja de fato sem vida. Seremos nós, em certo sentido, capazes de viver lá, de tornar Marte habitável como a Terra? Poderíamos fazer um outro mundo ficar como a Terra? Por mais lindo que Marte seja, isso com certeza traz problemas para nós. Há muito pouco oxigênio, não há água líquida e há luz ultravioleta demais. Tudo isso poderia ser resolvido se pudéssemos fazer mais ar. Com pressões atmosféricas maiores, a água líquida tornar-se-ia possível. Com mais oxigênio, seríamos capazes de respirar a atmosfera e o ozônio se formaria para proteger a superfície da luz solar ultravioleta. A evidência de água líquida no passado sugere que Marte já teve uma atmosfera densa, que não pode ter escapado toda para o espaço. Ela tem que estar em algum lugar do planeta. No subsolo de gelo, com certeza, porém mais acessível nas atuais calotas polares. Para vaporizar as calotas de gelo, temos que aquecê-las, de preferência cobrindo-as com alguma coisa escura para absorver mais luz do sol. Essa coisa teria que ser barata e capaz de fazer cópias de si mesma. Bom, essas coisas existem. Nós as chamamos de plantas. Nós iríamos precisar desenvolver, por seleção artificial, plantas escuras que poderiam sobreviver no severo meio ambiente de Marte. Tais plantas poderiam ser semeadas na vasta extensão das calotas polares de gelo marcianas, criar raízes, se espalhar,
liberar oxigênio, fornecer sombra à superfície, derreter o gelo e liberar a antiga atmosfera marciana de seu longo cativeiro. Podemos até imaginar um tipo de agricultor visionário marciano, robô ou humano, perambulando pelas terras polares congeladas em um esforço que beneficia apenas as gerações futuras. Isso levaria centenas de milhares de anos. Podemos então querer levar a água liberada do degelo das calotas polares para as regiões equatoriais mais quentes. E há um jeito de fazer isso. Construiríamos canais. Mas foi exatamente isso o que Percival Lowell acreditou estar acontecendo em Marte em sua época. A ideia de uma rede de canais construída por marcianos. Pode ter sido um tipo de premonição, porque se um